Olá, amigos do canal Em Cristo. Eu sou o professor Alexandre Miranda, teólogo reformado, calvinista clássico, psicanalista, historiador, e hoje vamos mergulhar em um tema fascinante e controverso, a chamada profecia dos papas atribuída a São Malaquias. Será que essa lista de 112 lemas que supostamente prevê os papas desde o século XII até o fim do mundo é uma revelação divina? Ou será uma invenção humana, talvez até uma manipulação histórica? Vamos explorar o contexto histórico, as evidências, as contradições e, acima de tudo, o que a palavra de Deus nos ensina sobre tais profecias. Prepare-se para uma jornada que une história, teologia e fé. Fique comigo até o final. São Malaquias nasceu em 1094 na Irlanda e foi um bispo conhecido por sua santidade e reformas na igreja. Amigo de São Bernardo de Claraval, ele viajou a Roma em 1139 para buscar apoio do Papa Inocêncio II. Segundo a tradição, foi nessa viagem que ele teve uma visão, uma lista de 112 frases em latim, cada uma descrevendo o futuro Papa, começando com Celestino II, em 1143, até o último, chamado Pedro, o Romano, associado ao fim da Igreja e do mundo. Mas aqui começa o mistério. Malaquias morreu em 1148 e nenhum registro dessa profecia aparece por mais de 400 anos. Sua biografia, escrita por São Bernardo, não menciona nada disso. Então, como essa história chegou até nós? Vamos descobrir. A Profecia dos Papas só apareceu em 1595, publicada por Arnaud Wion, um monge beneditino, em seu livro Lignum Vitae. Ele afirmou que o texto era de São Malaquias, mas não há evidências anteriores, nenhum manuscrito, nenhuma citação que confirme isso. Curiosamente, 1595 foi um ano de conclave, e alguns historiadores acreditam que a lista foi criada para influenciar a eleição papal, talvez favorecendo o cardeal Simoncelli. Até Urbano VII, em 1590, os lemas são detalhados e precisos, mas depois disso tornam-se vagos. Coincidência? Como historiador, vejo aqui um sinal claro. Quem escreveu isso tinha acesso à história até 1590 e projetou o resto. Vamos ver o que a Igreja Católica diz sobre isso. A Igreja Católica nunca reconheceu a profecia de Malaquias como revelação divina. No catecismo, ela é tratada como revelação particular, algo que os fiéis podem aceitar ou rejeitar livremente. Teólogos como o jesuíta Menestrier, já em 1689, a chamaram de falsificação, apontando sua ausência por 450 anos e sua conveniência política em 1595. Apesar disso, alguns católicos, movidos por curiosidade apocalíptica, tentam ligar os lemas a papas modernos, como Glória da Oliveira para Bento XVI ou Pedro, o Romano, para talvez o Francisco, mas a posição oficial é clara, isso não é dogma. Como veremos, há razões para duvidar ainda mais. Até 1595, os lemas da profecia parecem impressionantes. Vejamos alguns exemplos. Celestino II, em 1143, tem o lema Ex Castro Tiberis, do Castelo do Tibre, e ele nasceu em Cidade Castelo, perto do rio Tibre. Inocêncio II, Canonicus de Latere, foi cônego de São João de Latrão. Pio IV, Angelus Medicus, era Giovanni Angelo Medici. Até Urbano VII, em 1590, com De Rore Coeli, do Orvalho do Céu. Os lemas são específicos, quase biográficos. Mas por quê? Porque quem escreveu em 1595 tinha 450 anos de história papal para consultar, e é como prever o passado fácil quando você já sabe o que aconteceu. O teste real vem depois de 1595. Após esse ano, os lemas ficam vagos. Veja, Pio IX, de 1846 a 1878, Crux de Cruz, Cruz da Cruz.
Ele perdeu Roma para a Casa de Savoia, cujo brasão tem uma cruz. É interessante, mas simbólico, não literal. João Paulo II, de labore solis, do sofrimento do sol, nasceu em um eclipse, mas o lema é genérico. Francisco, em 2025, seria Petrus Romanus. Mas ele não é Pedro, nem trouxe o fim de Roma. Antes de 1595, os lemas citam nomes e lugares, depois dependem de ginástica interpretativa. Como historiador, digo, isso não é profecia. É projeção vaga que qualquer um pode ajustar depois do fato. Por que a profecia só aparece em 1595? Historiadores apontam para uma falsificação. Não há registros dela antes, nem na vida de Malaquias. A precisão até 1590 e a vaguidade depois sugerem que alguém, talvez Afonso Secarelli, um falsário conhecido, usou a história papal para criar a lista e influenciar o conclave de 1595. A inclusão de antipapas como Clemente VII e a falta de menção por São Bernardo reforçam isso. Como psicanalista, vejo aqui um desejo humano de controlar o futuro, mas como historiador, vejo manipulação política disfarçada de visão divina. A profecia alimenta o medo do fim do mundo, especialmente com Pedro, o romano, e a destruição de Roma. Como psicanalista, vejo isso como um reflexo da ansiedade humana diante do desconhecido. Em 2025, com Francisco no trono, alguns ainda especulam: será ele o último? Esse medo vem de livros, cliques, mas ignora um fato. Até hoje, toda previsão apocalíptica falhou. A história nos ensina que o sensacionalismo prospera na incerteza, mas a fé cristã não precisa disso para se sustentar. Como calvinista clássico, vejo a profecia de Malaquias com muito ceticismo teológico. João Calvino, em suas Institutas, chamava o papado de corrupção e o associava ao anticristo. Para nós, uma lista que exalta a sucessão papal é suspeita. Além disso, a soberania de Deus não permite que homens prevejam o fim. Em Mateus capítulo 24, versículo 36, diz: daquele dia e hora ninguém sabe. A profecia contraria a só escritura, pois adiciona uma revelação fora da Bíblia. Para o calvinista, o fim do papado não é um evento a temer, mas uma esperança de purificação da igreja. Irmãos, a profecia dos papas é uma curiosidade histórica, mas não resiste ao escrutínio. Vamos analisar a sua conclusão, o suposto último papa, com o seguinte lema, abre aspas, Pedro o Romano que apacentará as ovelhas em meio a muitas tribulações. Passadas estas, será destruída a cidade das sete colinas e o tremendo juízo julgará o seu povo. Fim. Para alguns, isso aponta para o Papa Francisco em 2025? Ou será para um próximo Papa, o último? Contudo, o atual Papa Francisco tem origem italiana e um mundo em crise. Mas vejamos, ele não é Pedro, e Roma, a cidade das sete colinas, segue intacta. Será um próximo Papa? Como historiador, digo, essa passagem é vaga o suficiente para ajustar a qualquer Papa em tempos difíceis, uma manipulação típica de textos forjados em 1595, projetados para impressionar, não para prever. Como calvinista, afirmo, nossa fé está na palavra de Deus, não em listas humanas. Mateus 24:36 é claro, naquele dia e hora ninguém sabe. E Atos, capítulo 1, versículo 7, reforça, não vos compete saber os tempos que o Pai reservou. Essa profecia contradiz a sola Escritura, tentando adicionar o que Deus não revelou. Além disso, como psicanalista, eu faço a seguinte observação. A sociedade ama esses dramas apocalípticos. O medo do fim e a destruição de Roma aguça a curiosidade, vende livros e alimenta especulações. Mas a fé cristã não precisa disso. Ela descansa na soberania de Deus, não no sensacionalismo. Portanto, rejeitamos essa profecia como falsificação histórica e invenção humana. Em vez de temer o fim, vivamos para a glória de Deus, confiando em suas escrituras.
Se gostou desse estudo, deixe seu like, inscreva-se no canal em Cristo e compartilhe com seus amigos, parentes em listas do WhatsApp. Deixe seu comentário aqui, é muito importante. O algoritmo entende que você gosta do assunto e recomenda para outras pessoas o meu canal. Muito obrigado de coração, que Deus os abençoe abundantemente e até o próximo vídeo.